Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Yes. Vamos no episódio 186. Fogo. E eu lembrei-me de uma coisa muito importante, sabes? Há imensa gente que ouve o nosso podcast e que não sabe muito bem o que é que nós fazemos. E eu digo isto por causa da quantidade de mensagens. Não sei se acontece também contigo. Eu recebo muitas mensagens de pessoas mais ou menos com esta estrutura. Pedro, eu costumo ouvir o podcast, ou se-te a falar sobre coaching. Tu fazes coaching? Ou consegues-me indicar um curso de coaching? Yeah. Ou onde é que eu posso aprender mais sobre PNL ou sobre hipnose? Sim. Então eu queria começar a nossa conversa de hoje, que eu acho que vai ser sobre um tema que, pelo menos para mim, é muito importante. Hoje quero falar sobre as estratégias para simplificar ou complexificar a nossa vida. Sim. Gostava de fazer aqui uma afirmação. Uhum. Olá, eu sou o Pedro, tenho 45 anos e sou coach. Quer dizer que eu acompanho clientes de coaching, pessoas que querem melhorar os seus resultados, querem melhorar a sua vida, querem melhorar a forma como se relacionam com os outros e que procuram a ajuda de um coach. Eu faço isso. Ensino coaching, né? Tenho cursos onde ensino pessoas que querem aprender sobre coaching ou para serem coaches ou para incorporarem coaching nas suas vidas profissionais, nas suas famílias, etc. Certo. E também ensino neuroestratégia e escrevo livros de desenvolvimento pessoal. Faço palestras, especialmente para empresas, mas também noutro tipo de eventos e congressos. E gravo este podcast contigo todas as semanas. E és pai de 3 filhos que são os mesmos que os meus. E sou pai de 3 filhos. Não Sim. sabe que nós Sim. partilhamos uma vida em Sim. conjunto já há 22 anos. Sim, exato. Aliás, nós temos tido pessoas que nos têm confessado que depois de ouvirem meia dúzia de episódios ficaram com a sensação que nós andávamos enrolados. Exato, foi mesmo essa expressão. Sim, É sim. verdade, andamos enrolados. Sim, bastante enrolados. Sim. Sim. Portanto, quis Fizeste bem. sim, foi bom fazer este Sim, esclarecimento. eu faço depois no próximo. Está bem. Ok. Hoje foi a tua vez. Sim, bom. Sim. Olha, Mia, quero hoje falar contigo sobre estratégias. E quero propor aqui, para nós entrarmos neste tema, quero propor aqui uma espécie de uma equação matemática. Sim. De fantasia. Não é? Imagina que a satisfação que eu tenho na minha vida ela depende de uma equação relativamente simples. Imagina que eu só tenho 3 variáveis na minha vida que contribuem para o meu bem-estar. Não é? A, B, C. E eu estaria continuamente a sentir satisfação em função da forma como estas variáveis se vão comportando. Por exemplo, Certo. o A fica mais positivo, eu tenho mais satisfação. A fica menos positivo, eu tenho menos satisfação. Então imagina que eu tenho A, B e C e cada uma dá-me 100 de satisfação. Então eu chegava ao final e dizia, olha, eu neste momento a satisfação com a minha vida é 300. Quando estão os 3... Sim, ok, imagina, é 300. Ok, imagina já cada percebi. um é 100. Vale 100. 100 mais 100 mais 100. Então Certo. a minha satisfação é 300. Certo. Mas imagina que em determinado momento começa a acontecer alguma coisa na minha vida que me começa a baixar essas variáveis ou até aparece uma nova variável. Por exemplo, imagina que eu agora começo a sentir muito cansaço. Okay? Então eu agora tenho aqui uma nova variável, que é a variável cansaço, que me traz uma satisfação negativa. Então tenho aqui menos 50 agora. A somar aquelas outras coisas, agora aparece-me menos 50. E uma das coisas, eu posso confrontar diretamente esse menos 50, né? E dizer, ok, está aqui uma coisa na minha vida que neste momento me está a trazer uma satisfação negativa. Deixa-me confrontar isto. Deixa-me tratar do meu cansaço. E tenho várias formas de fazer isso. Sim. Algumas dessas formas são trazendo alguma coisa nova para a minha vida. Por exemplo, eu posso dizer, olha, como eu estou muito cansado, chego de manhã ao trabalho, estou tão cansado, mas é importante para mim ter energia. Então, por exemplo, vou começar a tomar algum tipo de estimulante. Não é? Vou-me encher de café, ou vou tomar umas pastilhas, que de repente me dão um estímulo. E esse estímulo, de repente, eu sinto mais energia e, momentaneamente, tenho aqui uma coisa nova que é bastante positiva e que como que compensa aquele menos 50. Certo. Agora, os estimulantes dão mais 50. Ok, voltei outra vez onde estava antes. Yeah. Só que
ao fim de algum tempo, percebo que esta nova variável também traz as suas próprias consequências. Por exemplo, começa a ter efeitos no meu sistema de estar a tomar estimulantes. O que é que eu faço com isso? Não é? Posso tratar disso ou posso tratar disso diretamente, por exemplo, deixando de tomar os estimulantes, ou posso ir, por exemplo, a um médico e dizer eu agora estou muito acelerado e não sei o quê. Tenho muitas palpitações. Estou muitas palpitações, não sei o quê. Olha, pode tomar estas pastilhas, por exemplo, para ficar mais calmo. Não é? E eu agora tomo uma coisa para me estimular e depois uma coisa para ficar mais calmo. E isto é uma espécie de uma metáfora, mas às vezes é literalmente aquilo que nós fazemos, não é? Mas, e eu, conforme vou tomando estas opções ao longo da minha vida, enquanto que eu inicialmente comecei com a minha satisfação é igual a A mais B mais C, agora a minha satisfação é igual a A mais B mais C mais D menos E mais F menos G mais H menos I, e começa a ficar com uma equação que é muito complexa. Tão complexa que eu, às vezes, quando não estou satisfeito, eu não sei muito bem o que fazer, para onde olhar, para onde começar. E eu gostava de falar hoje um pouco contigo sobre isto, sobre as estratégias que nós trazemos para a nossa vida e que, quando as utilizamos, elas têm um impacto positivo, só que a prazo elas acabam por tornar isto cada vez mais confuso, cada vez mais complexo e têm muitas consequências. Isto que eu estava a dizer faz algum sentido para ti? Faz sentido o exemplo que estavas a utilizar do cansaço, do descanso e do sono. Acho que é um exemplo mesmo clássico. Sabes onde noto muito isso também? Na área da meditação. Há muitas pessoas que trazem meditação para a sua vida para poderem dormir menos, não é? Ou seja, já dormem pouco e leram algures que 20 minutos de meditação vale 4 horas de sono, então vão começar a meditar 20 minutos. Só que estão sempre a adormecer quando tentam meditar. E até fizeram 30 por uma linha para ter um momento de meditação ideal. Só que esquecem-se que já vêm para a meditação com uma déficit de sono enorme. E o próprio Dalai Lama, acho que é Dalai Lama que diz que a melhor meditação é o sono. Não é? Portanto, eu acredito que podemos utilizar a meditação como uma recarga de energia e de um descanso de muita qualidade, não quando já vamos para a meditação com uma grande déficit. Provavelmente será uma estratégia muito mais ecológica, saudável e eficaz pôr primeiro o sono em dia. E acho que esse exemplo que utilizaste é mesmo útil, porque eu vou dizer, somos muitos que temos déficit de sono profundo, reparador. Isso é um problema muito comum, isso. Né? E acho que é um bom exemplo, porque acho que muitas pessoas se conseguem relacionar com isso, de coisas que nós fazemos em vez de simplesmente dormir. Tomar café, então meditar, fazer exercício para ganhar energia e não percebo porque ando tão cansada. Né? E podemos levar também isto para o mundo das crianças, onde a falta de sono traz uma série de consequências. Eu lembro, tu há muitos anos atrás ofereceste-me um livro, foste em Inglaterra a fazer um curso qualquer e ofereceste-me um livro chamado Is My Child Misbehaving or Is She Missing Sleep? Será que o meu filho está-se a portar mal ou tem falta de sono? Não, está a dormir a menos. Porque há muitos estudos na área de comportamento das crianças que demonstra que muitos destes, a não ser da maioria do mau comportamento, é porque a criança não tem recursos para se portar bem, entre aspas, porque dorme pouco, dorme demasiado pouco. E há muitos estudos à volta disso. Já estás a dar estavas a prolongar aqui o exemplo, não é? Que é a equação inicialmente é relativamente simples, não é? Há uma variável que é sono e que quando ela está baixa, não é? A forma mais simples de lidar com isto é dormir mais. Exato. E às vezes, em vez de promovermos o dormir mais, vamos arranjar outras estratégias para compensar aquele cansaço. Sim, e nota tanto nisto das crianças, esquecemos muitas vezes isso. É uma das primeiras perguntas que eu faço, além de qual é a intenção, principalmente quando estamos a falar de crianças mais novas, é
o que é que está a passar em termos de horas de sono. Quantas horas de sono é que esta criança está realmente a dormir? A criança, em princípio, a criança também pode começar a recorrer a esta complexificação, não é? Porque às vezes, não é? Eu noto isso por exemplo, o nosso filho mais pequeno está a cair de sono, não é? A forma mais fácil de lidar com isto era ir dormir. Só que ele, como está a cair de sono, quer, por exemplo, continuar a jogar videojogos porque ele sabe que enquanto estiver com aquele estímulo não adormece. Só que essa estratégia, embora lhe permita manter-se acordado, ela vai ter outro tipo de consequências. Claro. Ele vai começar a ficar irritado, ele vai começar até a jogar pior, porque ele quer jogar bem, depois vai começar a discutir com os pais, depois, quando finalmente for dormir, o sono vai ser de menor qualidade. E isto que uma criança faz, por não estar nós às vezes dizemos, então a criança não vê que ela que está cheia de sono, não admite isso. Nós, acho que na nossa vida adulta, fazemos muitas vezes isto, não é? E recorremos a estratégias que no curto prazo até nos resolvem o problema. Sei lá, a pessoa que diz, opá, estou com insónias, estou com dificuldade em dormir, opá, vou beber um bocado de álcool, que eu quando bebo álcool depois adormeço. Sim. Ok, no curto prazo esta estratégia até me pode ajudar, só que no longo prazo eu estou a tornar a minha vida mais complexa, porque agora vou começar a ter impactos físicos de estar a consumir habitualmente álcool, vou estar a ter impactos psicológicos de estar a fazê-lo, vou estar a criar uma habituação a este tipo de estratégia. Pode influenciar as minhas relações, pode influenciar as tanto minhas mais próximas como de trabalho. Sim, posso começar a deixar de estar com os meus amigos, etc, etc. E é interessante como isto nem sempre é óbvio, porque eu muitas vezes, como o que eu quero é resolver o meu problema, a solução de curto prazo eu nem sempre consigo perceber as consequências, até porque posso nunca as ter experimentado. Outro caso clássico é ando a trabalhar imenso, tenho filhos pequenos, não tenho tempo de qualidade no meu relacionamento, por exemplo. Temos pouca intimidade, quase não fazemos sexo, temos pouco tempo juntos. Quando estamos juntos, estamos muito cansados, estamos continuamente a falar sobre quem é que vai buscar o miúdo à escola e precisamos de dinheiro para isto e há aqui uma infiltração na casa. E, portanto, o eroticismo desapareceu da relação. Certo. Ok, portanto, há aqui, eu quando olho para a minha equação, digo, há aqui uma das variáveis que é importante para mim e que neste momento é menos positiva ou até é negativa, não é? O que é que eu faço? Por exemplo, envolvo-me com outra pessoa. Agora tenho um affair e... Tenho até um estímulo erótico forte, só que... Sim, agora até tenho ali... Agora tenho uma nova variável, a nova variável traz-me mais 200, não é? E, portanto, eu fico super satisfeito com aquilo, só que agora essa variável traz-me uma série de complicações, nomeadamente, agora... estou a esconder ou a mentir à pessoa de quem mais gosto. Procuro arranjar tempo no meu... Procuro arranjar o tempo que eu não tinha, agora estou a tentar partilhá-lo também com mais uma pessoa. E de repente a minha equação está muito complexa, tão complexa que agora até tenho dificuldade em dormir. Não é? E isto é uma coisa que me atrai bastante, porque atrai-me o olhar para esta... Por um momento achei que ias dizer atrai-te bastante um affair. Sim. Sim. Ia dizer que me atrai bastante olhar para as estratégias que nós acabamos por viver, não é? Porque algumas pessoas, e isto acontece muito no coaching, quando alguém chega e diz, Pedro, vou-te contar mais ou menos o que está a acontecer na minha vida. Às vezes o que está a acontecer na minha vida já não há letras do alfabeto para listar todas as variáveis que estão aí. É mais isto, mais isto, mais isto. O que depois faz com que muitas vezes as pessoas ficam meio perdidas e dizem, eu não sei muito bem o que fazer, ou eu podia fazer isto, mas tem tantas consequências, porque estas variáveis estão todas tão interligadas, que acho que talvez seja por causa disso que muitas pessoas se deixam atrair pelas ideias da simplicidade, pelas ideias do ter uma vida mais simples, mais é um bocadinho como a mais casa, zen. Sim, mas é como estas ideias todas da Marie Kondo e companhia e do minimalismo. E esta ideia de nós simplificarmos as nossas casas e termos menos coisas em casa e arrumar as coisas de formas mais eficazes, mais eficientes. São também boas metáforas para utilizarmos no resto da vida. Eu sei que
e às vezes fico muito espantada a olhar para a vida da minha mãe, por exemplo, que assim na superfície, ou os meus pais têm a casa, está arrumada, é limpinha, e não é? A minha mãe limpa muito, ela arranja-se muito, mas se abrires um armário, está ali uma confusão lá dentro. Não é? Abres está tudo stuffed, não é? Desde que a porta esteja fechada, não faz mal, portanto, e lá para dentro e fecha. Acho também muitas pessoas têm a vida emocional assim. Portanto, isto que tu estás aqui a propor, acho que não é só estratégias práticas, pois tornam-se estratégias para também lidarmos com a nossa vida emocional. Claro. Não é? Que a vida emocional, as estratégias para nós conseguirmos estar minimamente bem no dia a dia, na superfície pode parecer tudo muito organizadinho e até está a funcionar, mas aquele armário está quase a rebentar, não é? Tem lá tantas letras lá dentro e estão todas numa confusão que se a porta não estiver muito bem fechada, já não cabe mais lá dentro. Sim. Porque no fundo tu aí estás a tentar montar uma metáfora em cima da minha metáfora. Estás-me a lixar um bocado o esquema. Foi por isso que o teu olhar de repente ficou assim. Eu estava a ver como é que eu vou ligar. Porque o que eu estava a pensar inicialmente é, por exemplo, eu tenho a necessidade de usar roupa, não é? Para me proteger do frio ou do calor ou o que é que seja. E também por causa das formas que nós temos padronizadas de interação social que mais ou menos me impedem ou teria que enfrentar consequências para o fazer. Por exemplo, se andasse nu ou fosse nu para o shopping. Acho que nem é permitido. Ou fosse só de boxers para o... Então, ia enfrentar as consequências disso, não é? Seria considerado uma falta ou até ilegal, não é? Andares nu em sítios públicos. Portanto, eu tenho uma necessidade de usar roupa, não é? E, portanto, usar roupa face à maneira, às convenções que nós temos, isso em princípio implica ter umas meias, ter umas cuecas, uns boxers, ter umas calças ou uns calções, ter um calçado qualquer, que pode ser umas sapatilhas, uns sapatos, e ter uma t-shirt, uma camisa. Mais ou menos isso. Até haveria outras formas ainda mais fáceis. Podia só, por exemplo, meter não sei, agora estava a pensar, meter um macacão, sem usar mais nada, meter um macacão e calçar e pôr uns crocs. Pode, está feito. Só que na realidade depois começam a entrar outras coisas em ação, que é, mas quero ter roupa diversificada para as pessoas, para poder lavá-la, que é uma coisa prática, mas também para as pessoas não acharem, este gajo anda sempre com a mesma roupa, não é? Então vou ter roupa diversificada. Depois também tem que ter uma roupa, mas às vezes uma roupa mais formal, para ir a uma festa ou ir a um evento, depois uma roupa mais prática, depois também preciso de roupa para fazer desporto, porque é diferente e tem que ter preciso de roupa que me assenta bem. Sim, e depois... Que tem nos padrões de cores que me fiquem bem. Sim, uma roupa que também, ou que as outras pessoas gostem, não é? Portanto, e de repente, uma necessidade que inicialmente era muito prática e era muito simples, não é? Era ter meia dúzia de peças de roupa. Agora eu consigo justificar ter, se nós abrirmos o nosso armário, aliás, isto é um exercício que já vi várias vezes sugerido, se tu abrires o teu armário e fizeres quantos pares de meias eu tenho, quantos pares de cuecas eu tenho, quantas t-shirts eu tenho, quantas camisas eu tenho, e somares aquilo tudo, na maior parte dos casos vai chegar a um número já na casa das centenas, não é? E agora, eu preciso de organizar a minha roupa, não é? Portanto, preciso ter um armário, depois agora o armário já não chega, depois há pessoas que até já têm que ter um walk-in closet, não é? Tenho que mudar a minha casa para ter um sítio onde preciso de alguém que me ajude a organizar os sapatos? Sim, porque eu agora não só tenho esta roupa, como tenho que tê-la exposta, ou tenho que tê-la organizada de uma forma que depois eu possa saber que a tenho. E de repente também preciso de muito dinheiro para comprar esta roupa toda e para organizar, e depois tenho que ter tenho que ter aqui um grande processo de lavar a roupa, secar a roupa, passar a roupa a ferro, guardar a roupa. Agora preciso de alguém que me ajude a fazer isto, porque já são tantas horas que eu já não consigo fazer sozinho. E de repente eu tenho inicialmente a estratégia era relativamente simples, não é? Meia dúzia de roupas e fico mais satisfeito, porque já não sou preso quando vou ao shopping
e sinto-me protegido se tiver um bocado de frio. Pronto. Agora não, agora tenho uma cena super complexa, tão complexa, que posso chegar ao cúmulo de abrir o meu armário cheio de roupa e dizer não tenho nada para vestir. Não é? Onde é que eu vi isto? Não, o que é que eu vou vestir? Não é? É. Eu preciso de uma personal shopper para me ajudar a comprar mais. Sim, e preciso de tempo para ir às compras e todas essas coisas que estão associadas. E uma coisa tão simples agora ficou tão complexa, não é? Yeah. E às vezes eu esqueço-me que eu poderia simplesmente simplificar isto, não é? Algumas propostas do género de, sabes, aquela eu não sei se é 30 ou 40, que é só podes ter um número determinado de peças de roupa. Isto inclui roupa interior, ok? E diz, este é o número de peças de roupa que tu podes usar ao longo do ano. Para teres uma nova, tens de tirar uma antiga. Exato. Sim. Falei com um senhor no outro dia que ele disse que gosta do número 7, portanto acho que ele definiu que podia ter 70 coisas, não é só roupa. Coisas. Que ele queria roupa e coisas dele, o objetivo ele é chegar até 70. Ok. Portanto, isso era incluindo sapatos, livros, relógios, tudo, malas, tudo que ele disse que só queria ser o dono de 70 coisas. Sim. Achei isso é muito ambicioso. É muito ambicioso. Há que ter cuidado com estas estratégias de simplificação, porque às vezes, para eu simplificar, depois fica mais... Exatamente. Depois a seguir fica mais complexo. Sim. Porque agora estou amargurado porque tenho... Qual é a peça que me vou desfazer? Sim. Ou depois tenho consequências práticas, que é, de facto, agora, olha, era para ir a um sítio e disseram que o dress code é levar roupa escura. Não tenho, não é? E agora já não posso ir, não é? Acho que também há que ter algum cuidado quando estamos a simplificar, para perceber se a simplificação em si não fica uma complexificação. E pode ficar em uma complexificação emocional e mental, não é? Porque aquilo torna-se uma obsessão tão grande que domina muito aqui o estado emocional e mental, não é? Claro, é como quando eu entro numa onda minimalista e não quero ter nada em casa, mas depois agora tenho uma criança e a criança quer... escrever e quer fazer coisas e quer ter brinquedos ou quer mexer nas coisas e eu estou constantemente em pânico porque a minha casa... preso ao meu minimalismo. A minha casa minimalista de repente não é assim tão minimalista, certo. E as coisas estão desorganizadas e já me mexeram no Feng Shui e está tudo lixado. Mas a minha, isto atrai-me mesmo muito este estudo, para começar por razões autocentradas. Sim, não é? Perceber na minha vida o que é que eu posso, às vezes, o que é que eu estou a fazer que é uma complexificação quando eu podia simplesmente simplificar isto. Simplesmente, se tenho aqui uma coisa, uma variável que agora começou a ficar um bocadinho negativa, então vou olhar para ela. Por exemplo, se sinto que a minha saúde está um bocadinho mais em baixo, então vou olhar para isso e vou tratar disso, mas não através de estratégias que na realidade não tratam disto, só vão tentar compensar o que existe aqui de negativo. Sim. Não é? E isso eu acho que isso é algo que para mim está muito presente quando olho para a relação pais e filhos e os problemas com os quais as pessoas vêm ter comigo e perguntas fazem. Ontem estava a fazer uma live com o João da Dharma 5 e no fim pedimos abrimos aí para as pessoas fazerem algumas perguntas e todas as perguntas começaram por como é que eu faço para lidar com isso, como é que eu faço para lidar com... E é curiosa porque essa pergunta não convida, muitas vezes não convida a essa simplificação, a primeira, porque só olhamos para a birra da criança, como é que eu resolvo esta birra em particular, quando a simplificação, no fundo, se calhar as perguntas às vezes que fazemos parecem mais complexas, mas ajudam-nos a simplificar, não é? Porque as perguntas certas despem a situação, é um despir, não é? Disto, para chegarmos aqui ao cerne. Percebemos que se a birra, na realidade, se calhar vem da falta de sono, então é o sono que eu tenho onde eu tenho que atacar, digamos assim, e não preciso nada de resolver aquela birra. Certo. Eu estava a pensar, eu penso muito nestas estratégias quando estou a olhar para o mundo das empresas, porque às vezes tu entras numa empresa e tudo ali é complexo.
as próprias pessoas que trabalham na empresa, elas não sabem muito bem como é que se resolve as coisas. Não, isso é com o departamento não sei o quê. E as coisas são todas muito opacas e há muitos procedimentos e há muita coisa e há muita... E há outras empresas que seguem um caminho muito diferente, que é o caminho de, todos os nossos procedimentos deviam caber numa folha A4 ou num dossiê com meia dúzia de páginas. Sim. Todos os nossos procedimentos, podia entrar aqui um colaborador novo e nós dizíamos, olha, durante o dia 2 vais aprender os procedimentos. E chegava, porque era tudo tão simples, era intuitivo. Só que em muitas empresas não é isto que acontece. Porquê? Porque surgiu um problema e para resolver aquele problema criamos uma regra. Só que a regra em si traz algumas consequências. E depois essa regra vai necessitar de outras regras, que depois necessitam de outras, necessitam de outras. E de repente temos uma coisa que é tão pesada, não é? Aliás, por isso é que nós falamos da empresa como se fosse uma entidade, não é? A empresa, a companhia, não é? São coisas tão pesadas porque fomos complexificando ao ponto de depois às vezes faz-se uma pergunta simples e ninguém sabe responder, não é? E não é mesmo aqueles sem entrar aqui assim em política, mas mesmo aqueles casos que às vezes nos espantam de como é que nas contas de um banco não conseguem encontrar estes 1.000 milhões? Sim. E para além de toda a especulação sobre as razões que levam a isso, e alguém poder estar a fazer aldrabice, e alguém poder estar a ser corrupto, etc. Também, às vezes, há simplesmente o facto das coisas são tão complexas que, às vezes, é difícil discernir, é difícil encontrar. O que é que aconteceria se nós só estivéssemos a utilizar estratégias de simplificação? Porque depois, às vezes, aparece no mercado alguém que está totalmente focado em simplificação e depois diz, isto é concorrência desleal porque para eles é mais fácil. Eu estava a pensar nisso no outro dia não, já foi há algum tempo, porque ia abrir uma conta para a nossa filha mais velha no banco. Certo. Eu cheguei ao banco, porque tinha que ir ao banco fazer, e cheguei ao banco e para nós abrirmos uma conta para a nossa filha com 15, 16 anos, tínhamos que ter os comprovativos dos dois pais dos últimos 3 meses de rendimento. Sim. E mais não sei o quê, mais não sei o quê. Não tenho isto agora, saímos do banco. Parecia um sketch de Gato Fedorento. Foi, que papel, sim, papel. E sabes que tu estavas a procurar abrir conta num banco para o qual eu já trabalhei como consultor, como formador, e que sei que tem objetivos muito fortes de angariação de novos clientes, abertura de novas contas, e convenhamos, abrir uma conta de um miúdo de 15, 16 anos, tu não sabes, se calhar tens ali um cliente para a vida inteira, não é? E pronto, a miúda não se tornou cliente do banco porque simplesmente era tudo tão complexo. E depois tens outras formas de tratar disto, não é? Sim. Podes abrir uma conta num banco online em que em 3 minutos está tudo tratado e foi isso que aconteceu. E recebes um cartão multibanco ou de crédito pelo correio e está tudo tratado e é tudo simples, não é? E foi isso que aconteceu. Só que, olha, pegando nisto como uma metáfora para as nossas vidas, quantas vezes é que nós não somos o banco complexo quando podíamos ser o banco simples? Quantas vezes é que estamos aqui a inventar, a complexificar, enquanto que podíamos simplesmente dizer modelo de coaching simples. Certo. O que é que está a acontecer que não me deixa muito satisfeito? Isto. Boa. O que é que eu quero? Quero estar satisfeito em relação a isto. Okay? Como é que eu posso fazer para resolver isto? Certo. Sem ir atrás de estratégias que na realidade não resolvem isto, só mascaram isto. Não é? Que é, por exemplo, ando insatisfeito com o meu local de trabalho. Ok? Vou fazer férias. Não é? Isso na realidade, vou fazer férias, vou para fora, vou meter num avião, vou para qualquer lado. Mas não estou a resolver a cena da insatisfação no local de trabalho. Estou meio a distrair durante algum tempo, não é? Mas se calhar fui fazer férias e gastei imenso dinheiro e depois ainda por cima não estive presente no meu trabalho numa altura em que era importante. O que quer que seja. E acabei por tornar mais complexa a minha vida e acabei por não resolver aquilo que estava por resolver, continua por resolver, não é? É por isso que as pessoas às vezes estão a falar sobre os seus relacionamentos e falam de uma coisa que está por resolver há 20 anos, há 30 anos e foram usando uma estratégia em cima de outra estratégia e agora está tudo muito complexo. Agora não posso simplesmente dizer, olha, eu nunca gostei disto. Porque para dizer que nunca gostei disto, tenho que dizer que ando há 10 anos a aldrabar a fazer de conta que gosto.
não é? Mas quais são as tuas principais estratégias para simplificares a tua vida? Aliás, tu já até tens um curso online sobre isso. Agora é que estou... Não é isso, o curso online chama-se mesmo... 10 formas de facilitares a tua vida. Facilitares isso. Sim, sendo que o facilitar está muito ligado ao simplificar. Exato. Porque raramente tu facilitas a tua vida tornando-a mais complexa, não é? O facilitar está muito ligado ao simplificar. Sim. E essas 10 formas que estão nesse curso que está na escola Life Training, acho que elas são todas muito adequadas à conversa que nós estamos a ter aqui. Né? Mas uma das coisas que para mim é uma das formas de simplificar a minha vida é perceber exatamente qual é a competência que eu não tenho nesta situação e que se eu tivesse tornava a minha vida mais fácil. Não é? Uma história que é relevante para mim, que tu conheces melhor do que ninguém. Não é? Eu andei durante uma década e meia a lidar com as consequências de eu me achar tímido, introvertido e ser inadequado na hora de comunicar em público. Que ninguém acredita agora. Ok. mas eu acredito que era nisso que eu acreditava. Yeah. Né? E há várias... O que é que seria a forma mais simples de lidar com isto? Né? Eu estou exposto a contextos, nomeadamente profissionais, onde é importante falar em público. E eu tenho muita dificuldade em falar em público. A forma mais simples de lidar com isto, mais direta, seria, vou aprender a fazer isto. Vou pedir ajuda a alguém que me possa ensinar a falar em público, ou vou fazer um curso, ou vou começar a ler livros e vou aprender sobre isto. A forma mais complexa é... sempre que tiver que falar em público, vou arranjar estratégias para realmente não ter que o fazer. Ou arranjar alguém que fale por mim, ou montar uma apresentação PowerPoint para as pessoas depois estarem a olhar para a apresentação em vez de olharem para mim, ou à última da hora safar-me dizendo que já não há tempo. Só que isto torna... lá está, eu estou a olhar para o menos 50, que é a minha dificuldade em falar em público, e em vez de tratar do menos 50, para isto eventualmente se transformar num menos 20 ou num 0, Exato. ou até se transformar numa coisa positiva, repara que este menos 50 na minha vida acabou por se transformar num 500, não é? Porque o à vontade ou a capacidade de falar em público hoje permite-me estar a fazer palestras, a fazer cursos, etc, etc. Em vez disso, vou buscar outras estratégias que elas momentaneamente compensam aquele menos 50 com o mais 20 ou o mais 30, que é agora arranjei uma estratégia. Só que depois trazem outras consequências a seguir. E então começa tudo a ficar muito complexo, não é? Até porque no meio disto tudo, se calhar eu nunca cheguei simplesmente a dizer, olha, eu tenho mesmo muita dificuldade em falar em público, isto é uma coisa difícil para mim. Em vez disso, vou arranjando estratégias para mascarar isto, para fazer de conta. Para fazer de conta. E a minha vida... Acho que, sim. De repente fica com a tal fórmula muito complexa. Não é? Portanto, o que é simplificar, neste caso? É olhar diretamente para aquilo que me está a trazer insatisfação e fazer a pergunta de como é que eu posso resolver isto. Okay? E resolver isto sem estar a arranjar estratégias que vão tornar isto mais complexo. Como é que eu posso resolver isto? Não é? Se eu tenho dificuldade em falar em público, como é que eu posso falar em público? E de uma forma muito honesta também olhar para as estratégias que me lembro, não é? Ok, se eu fizer isto, quais são as consequências disso, não é? Certo. Como em relação à birra da criança. Imagina... ok, a criança faz uma birra, a estratégia que me lembro é de pô-la de castigo ou dar uma palmada. Quais são as consequências disso? E qual é a minha intenção com essas estratégias? Não é? Porque, se eu também olhar, ok, mas há aqui outras perguntas que podemos fazer. Como é que isto está a acontecer? Ou porquê é que isto está a acontecer agora, nesta situação? Costuma acontecer em outras situações? Tenho dificuldade em falar em público, em todos os ambientes públicos ou só alguns? Há aqui uma série de mais perguntas que podemos fazer em relação às situações. Não é? Sim, às vezes aquilo que um coach nos pode ajudar a fazer é isso mesmo, é através de perguntas ajudar a confrontar-nos com o problema tal como ele é. E se calhar ajudar-nos a perceber as consequências das várias estratégias que nós vamos utilizando, às vezes não para resolver o problema, e sim para lidar com ele momentaneamente. Nós com esta história toda da Covid, nós utilizamos, enquanto sociedades, muitas estratégias
que só tornaram a nossa vida mais complexa, não é? De repente estamos a utilizar, ok, temos um problema. O problema é que há um vírus e há contágio. Portanto, e esse é o problema, não é? Como é que acho que a pergunta original é como é que nós resolvemos isto, como é que nós tratamos isto. Só que fomos criando algumas estratégias que têm ramificações brutais, não é? Opa, ok, uma das estratégias é toda a gente fica em casa, não é? Mas quais são as consequências disto? As consequências disso podem ser tão ou mais gravosas do que aquelas que nós estamos originalmente a procurar minorar, não é? E claro que nós às vezes não sabemos. Nós, às vezes quando não há informação suficiente, é óbvio que é a posteriori podemos dizer que complexificamos, Sim, não é? Às vezes eu só descubro como eu pensei que estava a simplificar, mas na realidade pensei que estava a resolver, mas na realidade estou a criar problemas ainda maiores, não é? Mas o que é que acontece na nossa vida quando nós nos ligamos aos problemas tal como eles são? Quando fazemos perguntas, não é? Tu estavas há pouco tu perguntaste quais são as tuas 3 estratégias para simplificar? Eu acho que falei qual é a principal estratégia para simplificar. Acho que a primeira estratégia é mesmo utilizar aquilo que eu chamo do modelo de coaching 1.0, não é? Que é inicialmente confrontar-me com o que é que está a acontecer, o que é que está a acontecer comigo, não é? Estou insatisfeito com o quê? O que é essa insatisfação especificamente? E depois de eu perceber isso, não é? De fazer esse primeiro diagnóstico, posso perguntar como é que isto se resolve, qual é, sendo a minha intenção resolver isto ou minorar isto, como é que posso fazê-lo da forma mais simples que eu conseguir e da forma mais direta. Só que como às vezes não chegamos a fazer estas perguntas, depois começamos a entrar em estratégias que são extremamente complexas e começamos a investir os nossos recursos mentais a lidar com os problemas que foram criados por causa da forma como lidamos com os problemas, que foram criados por causa da forma como lidamos com os problemas. E sabe, eu acho que há uma grande vantagem em termos alguém com quem falar sobre estas coisas, que alguém que possa ter um olhar um bocadinho mais isento, que pode ser um amigo, um irmão, mas alguém que também que não tende a complexificar a sua própria vida, né? Porque às vezes desabafamos com alguém que começa a dar estratégias. E eu noto isto muito nos desabafos entre mães, portanto, entro no... Imagina, é impressão minha ou qualquer coisa que eu diga, tu vais sempre falar em mães e crianças. Óbvio, é a minha paixão. É a que mais tento simplificar em relação pais e filhos. Mas imagina, entras pode ser num grupo de Facebook, imagina, pode ser num grupo de mães, pode ser um grupo de pessoas doentes crónicos, de não sei o quê. Pode ser uma situação qualquer. E depois há muitas propostas de soluções. Ou um melhor exemplo ainda, eu pedi dicas sobre máscaras para um dos nossos filhos. E recebi respostas sobre tudo menos dicas para máscaras, que era só isso que eu queria. Não é? Ou seja, este processo de complexificação às vezes acontece também na interação com os outros. Portanto, o que é que eu quero dizer? É bom escolhermos bem as pessoas com as quais das quais pedimos ajuda para olhar para estas situações da nossa vida. Não é? Porque às vezes quando nós achamos que uma coisa é bem simples, mas na interação com os outros, de repente parece que é muito complexo. Estou-me a fazer entender ou estás noutro mundo? Não, isso acontece lá. Estou a ter problemas com a minha alimentação. Olha, tenho um bom exemplo. Quando alguém decide agora quero ser vegetariano. Sim. Na realidade, isso é um movimento bastante simples, que é, se quero ser vegetariano, não vou comer mais carne nem peixe. Pronto, não como carne nem peixe e como as outras coisas que comi antes. Mas não, agora tenho que aprender a fazer comida vegetariana. Sim. E isso é muito difícil, é muito complexo, tenho que aprender a preparar uma série de outros alimentos. E isto fica, de repente, ou passo a investir muitas horas nisto, ou até por causa desta complexificação aparente, nem chego a dar o primeiro passo, que era aquilo que eu tanto queria. Isso também é um bom exemplo. Quando começo a falar com outras pessoas sobre isso, também se torna muito... onde é que vais buscar a proteína? Onde não sei o que é isso. Não é? Também a partilha com os outros complexifica muito. Portanto, se queres tornar vegetariano, fala só com vegetarianos.
Sim, mas vegetarianos daqueles que te vão dizer, pá, é fácil, É não comas fácil. carne nem peixe, pronto, como o resto. São Como o mesmo. resto que já comias antes. Sim. Mas Um bocadinho mais. não, um bocadinho mais não, já estás a complexificar. Não é? Acho que aqui boas estratégias podem ser fazer perguntas do género, como é que isto pode ser mais simples? Ou utilizar a palavra diretamente logo. Como é que eu posso resolver isto de forma simples? Qual é a forma mais simples e mais direta de resolver isto? Porque senão entramos em coisas tão complexas, não é? Repara, se calhar aqui ao longo da conversa tu falas mais de crianças, eu acho que por alguma razão estou a levar os meus exemplos muito para o mundo das relações. Deve ser por causa dos livros que ando a ler ultimamente. Mas é que a relação, em princípio, devia ser uma coisa para simplificar a minha vida, que é, eu vou-me juntar contigo. Que é mais simples assim. Porque é mais simples, porque em conjunto vamos ter mais capacidade, é mais fácil educar uma criança, nós os dois juntos, do que um de nós sozinho. É mais fácil cuidar de uma casa, nós os dois juntos, do que um de nós sozinho. Há uma série de coisas que em princípio ficam mais simples. Só que depois muitas pessoas têm a sensação de, não, isto está muito mais complexo. Porque antes era só eu, agora também tenho que tratar da outra pessoa e tenho que tratar daquilo que fica entre nós os dois. E depois, mas eu com a minha mulher não lhe posso dizer certas coisas, ou não posso dizer dessa forma, ou tenho que esperar por... Eu digo, caramba, agora também tenho estratégias de comunicação complexa com a pessoa com quem isto devia ser mais direto e mais simples, não é? E isto começa a crescer, a crescer, a crescer, e de repente nós ficamos sem nenhum território na nossa vida onde possamos viver com simplicidade. Eu acho que é por isso que depois algumas pessoas, vou ao futebol. Porquê? Porque enquanto estou no futebol, durante 1 hora e tal, aquilo é simples, é uma bola e tem que entrar na baliza. E eu mando vir e digo que são todos uns nabos ou bato palmas, mas o mundo momentaneamente fica muito simples. Eu agora, quando pensei nisso, quando estive há umas semanas lá nos Alpes a subir montanhas, não é? Durante umas horas a vida fica tão simples que eu estou aqui no sopé da montanha e quero ir até lá acima. E como é que se faz isto? Sobe-se, não é? Sobe-se. Pensei muito nisso quando fiz o caminho de Santiago, não é? Também com pouquíssimas peças de roupa, com um bocadinho de shampoo, uma escova de dentes e pasta de dentes. E era tipo, ok, agora tenho que ir de um sítio para outro e encontrar um sítio para dormir, comer, dormir, não é? Sim. E assim contínuo. Sim, por exemplo, em algumas tradições religiosas em que se fazem votos de pobreza, ou, não é? Onde, por exemplo, sei lá, há tradições onde as pessoas acordam de manhã, a única coisa que têm é uma peça de roupa, um hobby, e têm uma malga, não é? Uma tigela, e vão bater às portas e pedir comida. Não é? E a vida fica toda extremamente simples, não é? Não estou em busca de bens materiais, não é necessário nós vivermos todos com esse despojo, mas podemos incorporar, não é? Tu foste fazer o caminho de Santiago e quando voltaste, não é? Olhaste de uma forma diferente para a tua vida, para a tua casa, para a tua relação, não é? Porque tens aqui uma ideia de as coisas podem ser bastante simples, se eu assim o quiser. Claro que depois com o tempo começam a surgir todas as coisas. Não, mas em sociedade é mais difícil viver desta forma simples. Não, mas tenho trabalho, mas tenho isto, mas tenho os meus filhos. E de repente a complexidade vem toda outra vez. Mas é um exercício, nós temos feito isso, não é? De vez em quando fazemos este parar e pensar como é que nós podemos simplificar a nossa vida agora. Simplificar pode ser assegurar que não tenho dívidas, não é? Simplificar pode ser mudar os miúdos de escola, tirá-los da escola, não sei. Simplificar pode ser não aceitar tantos convites de pedidos para falar. Portanto, esta pergunta, como é que eu posso simplificar a minha vida, fazê-la uma vez por mês, não é nada mal pensado. Eu penso, às vezes nós temos um problema que, para o resolver, de facto trazemos a uma complexificação. Só que quando o fazemos de forma muito consciente, podemos perceber que esta complexificação ainda assim permite-me resolver o problema e é menor do que a complexificação que eu teria se não resolvesse o problema. Claro. Nós, por exemplo, durante 5 anos, fizemos 200 km por dia para levar os nossos filhos à escola. Certo. E temos escolas encostadas à nossa casa, não é?
Mas nós estávamos a procurar resolver um problema que tinha a ver com o tipo de ensino que nós gostaríamos que eles pudessem usufruir, porque isso permite resolver uma série de problemas ao nível da parentalidade e da educação. E claro que a estratégia para algumas pessoas, as pessoas dizem seria louco. Mas vocês conduzem esses quilómetros todos os dias e pensam muito no outro dia, o nosso filho pôs-se a fazer as contas de quanto dinheiro nós tínhamos gasto em gasóleo e portagens ao longo de 5 anos. E depois chegou ao fim e disse, mas isto estava para comprar um bom carro, não é? Eu disse, sim, ok, só que resolveu um problema que era o problema mais importante de ser resolvido naquele momento, não é? Que era mais importante do que isso. Se calhar também uma das tuas perguntas favoritas do que é mais importante agora, também é uma pergunta que nos conduz à simplificação. Se isto é o mais importante, então trata disto. E depois lida com as consequências. Se isto e também perceber que o que é mais simples no momento, se calhar não é noutro. É por isso que esta proposta... que tem essa proposta de fazermos essa pergunta, ou estas duas perguntas, se calhar, com alguma regularidade. Então aqui parece que uma boa sequência poderia ser o que é mais importante agora, ou o que é mais importante no meu relacionamento, o que é mais importante na minha saúde, o que é mais importante no meu trabalho, o que é mais importante na minha vida. E quando isolo, isto é o mais importante, se isto tem neste momento alguma insatisfação ou algum problema, como é que eu posso resolver isto da forma mais simples? Não é? Acho que isso pode ser uma boa sequência. É uma boa sequência de questionamento. E se calhar fazendo isto, podemos tratar das pequenas coisas com que nós começamos esta conversa. Tenho muito sono. Okay? O que é mais importante agora? É eu sentir-me descansado e com energia. Boa, como é que eu posso obter isso da forma mais simples? Mas também pode servir para as grandes coisas, não é? Que é, temos uma epidemia. Ok. O que é mais importante agora? Não é? E como é que eu posso resolver isto da forma mais simples com a informação que eu tenho disponível agora? Se calhar, se nós estivermos organizados com estas duas perguntas, podemos começar a movimentar-nos em direções que simplificam em vez de complexificar e resolvem em vez de criar mais problemas. Não é? A mim parece-me bem. Sim, a mim também parece-me bem. Bom. Sim. Podíamos falar mais sobre isto, mas se calhar íamos complexificar. Certo. E chegamos aqui a uma estrutura simples. Isto não estava nada pensado, mas uma coisa relativamente simples, ou bem simples, é fazer o teu cursinho online das 10 formas de facilitar a tua vida na escola Life Training. Sim. Foi um curso que eu criei há uns meses e que o objetivo era, de uma forma simples, partilhar 10 estratégias que são muito importantes para podermos ter uma vida simples. Exato. Né? E refletir sobre elas e fazer os exercícios que são propostos. Acho que pode organizar, nos pode organizar mentalmente para termos uma vida mais facilitada. Certo. Porque nós às vezes dificultamos mesmo muito a nossa vida do ponto de vista mental e emocional e também do ponto de vista prático. E acho que ouvir este episódio e ouvir as lições desse curso podem ser uma pequenina estratégia que pode gerar altos resultados em termos de simplificação. E fazer isso junto com outras pessoas também, daquelas que se também gostei, já agora, antes de terminarmos, ia-te dizer que também acho que é particularmente relevante o que tu disseste aqui durante a conversa, de perceber se as pessoas que normalmente me aconselham, se os seus conselhos vão mais na onda da simplificação ou mais na onda da complexificação. Isso é porque às vezes há pessoas que nos convidam muito mas tens esse problema, resolve-o. Mas se é isso, então faz. Ou se já decidiste, então avança. E no fundo estão-nos a ajudar a simplificar. Mas há outras pessoas que vêm com estratégias muito rebuscadas. Tu nesse caso, não, calma, tu não podes fazer assim. Não, eu vou dizer como é que tu fazes. Tu fazes assim e depois não sei o quê, mas tens de ter cuidado. E é tudo tão complexo que a pessoa, no fundo, está a pôr cá fora a complexidade que ela escolheu adotar para a sua vida. E nós podemos ouvir isso e podemos dizer, olha, que engraçado, esta pessoa vive num mundo mesmo complexo. Está ali uma novela dentro da cabeça dela. Mas eu tenho preferência por uma coisa mais simples, mais direta. Okay? Uma das coisas mais simples que eu conheço é dizer aquilo que nós pensamos e sentimos. Traz tanta simplicidade à nossa vida, em lugar de andarmos a mascarar e a disfarçar e a esconder. Não é? Sim. Olha, escola.lifetraining.com.pt. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia, por mais esta conversa.